Eis a cruz de Cristo, fugir forças inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amada irmã, amado irmão, estamos iniciando o programa Deus Sempre Vence. É um programa para esses tempos, onde nós precisamos entender quais são os nossos inimigos. Quais são os inimigos que nós temos que enfrentar? Para a gente estar na batalha, para a gente estar no combate, para a gente estar nessa guerra espiritual, eu preciso saber quais são os inimigos a serem enfrentados. Você precisa saber quais são os seus inimigos a serem enfrentados. E muitas vezes nós nem sabemos quais são os nossos inimigos. Eu vou dizer para você, São João da Cruz, até no último programa eu disse, São João da Cruz vai dizer que nós temos 3 inimigos a serem enfrentados. Primeiro o mundo, segundo o demônio, terceiro nós mesmos. Esses são os nossos 3 inimigos da alma que nós precisamos enfrentar. E muitas vezes, infelizmente, diante de uma realidade da nossa vida, os traumas, as rejeições, os bloqueios, as decepções, as frustrações, as feridas do nosso coração paralisam a gente. Nós ficamos paralisados, nós não estamos progredindo, nós não estamos santificando, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque estamos cheios de trevas dentro de nós. Muitas vezes nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos ser santos. Por quê? Porque as feridas dentro de nós, as feridas da alma, as feridas do coração não permitem a gente crescer. Ou muitas vezes diante de pecados, grandes pecados, também os pecados sujam a nossa alma. E são essas ervas daninhas que estão paralisando, não deixando a gente progredir. Há um obscurecimento da nossa mente, da nossa alma. As trevas tomam conta da luz dentro do nosso ser e aí, diante do pecado, o pecado começa a nos dominar. Muitas pessoas não fazem a vontade de Deus porque o pecado está dominando. Muitas pessoas não crescem em virtudes porque o pecado está dominando. Muitas pessoas estão obscurecidos, vivendo na escuridão porque o pecado está dominando. Muitas pessoas já não enxergam mais o céu, mas não querem mais fazer a vontade de Deus porque o pecado está dominando. Muitas pessoas até querem sair, mas já não conseguem mais. Estão dominados pelo pecado, paralisados pelo pecado. Minha irmã, meu irmão, essa é a realidade hoje da sociedade. Essa é a realidade de muitos jovens. Essa é a realidade de muitos cristãos. Não andam, não caminham, não se santificam, não pensam mais no céu. Não são luz nesse mundo, não são sal nesse mundo, não transformam os meios. Por quê? Porque estão paralisados ou com as feridas ou pelo pecado. Aqui está, minha irmã, meu irmão, muitos de nós não crescemos, muitos de nós não somos sal na terra, luz no mundo. Muitos de nós não somos agentes transformadores, muitos de nós não santificamos o nosso ambiente. Por quê? Porque estamos paralisados nas trevas do pecado, nas trevas das feridas. Por isso, minha irmã, meu irmão, muitos de nós estamos desanimados, abatidos, soldados abatidos. Muitos de nós estamos soldados abatidos. Mas aqui nos Atos dos Apóstolos, Atos 1, versículo 8, vai dizer para nós que uma realidade assim também estavam os apóstolos. Depois da decepção do mestre ter morrido numa cruz, diante de algo tão frustrante, ver Jesus morrer numa cruz, eles não esperavam isso. E diante disso, eles ficaram com medo. Diante disso, eles ficaram frustrados, abatidos. A palavra de Deus é que eles estavam nos cenáculos fechados, com medo, fechados. E o Senhor aparece para eles e faz uma promessa para eles que há muito tempo já tinha feito, que ia descer sobre eles o Espírito Santo. Olha aqui no versículo 8, que maravilha. Mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins do mundo. A força para nos tirar dessa paralisia espiritual chama Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. É a força que é necessário para que a gente possa caminhar. Santa Elizabeth de Trindade, ela tem uma frase fantástica. Ela diz: acreditar que um ser que se chama amor, que é o Espírito Santo, habite em nós a qualquer momento do dia e da noite. Habita em nós. O Espírito Santo habita em você, diz ela.
e diz a igreja, e é uma verdade, e que nos pede que vivamos em comunhão com Ele. Eis o que transformou a minha vida num céu antecipado. Que maravilha! Eis o que fez a minha vida ser transformada num céu antecipado. É possível, amados, viver um céu antecipado quanto a luz do Espírito Santo habita em nós. Ele que move, Ele que nos dirige, Ele que nos guia, Ele que nos conduz. É a força do alto, é a força prometida por Jesus. Jesus foi até o Pai, mas enviou o Paráclito, o Consolador, a força. Jesus foi para o Pai, que é a sua ascensão, mas Ele prometeu um Paráclito. Ele prometeu a força de Deus. A força de Deus chama Espírito Santo. E eu e você precisamos dessa força. Eu e você necessitamos dessa força. Foi o Espírito Santo que preparou o ventre de Maria para gerar Jesus. Foi o Espírito Santo que fez com que esses apóstolos que estavam fechados com medo saíssem. Um Pedro que tinha medo de uma serviçal, de uma criada, de realidades ali. De repente ele sai para evangelizar, ele sai para anunciar Jesus, ele sai para viver. Por quê? Porque ele encontrou a força. Está na hora de você encontrar a força de Deus, e a força de Deus, o toque de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo que habita em mim. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo, mas é hora de permitir ele agir em nossas vidas. Mas o pecado nos escraviza. O pecado nos paralisa, o pecado nos deixa acorrentados, o pecado está te acorrentando, o pecado está acorrentando a sociedade, os políticos, as profissões, os jovens, as famílias. É isso que está acontecendo com a nossa sociedade. Nós estamos esquecendo a força que é o Espírito Santo, estamos ficando escravos. E São Paulo vai dizer que o Espírito Santo ele é a liberdade, mas o pecado escraviza. Por isso é hora da sua libertação, é hora da minha libertação, é hora de eu e você transformar a sociedade, e eu e você só vamos transformar a sociedade se você for uma mulher cheia do Espírito Santo, se você for um homem cheio do Espírito Santo. Nós só vamos transformar os meios em que vivemos, os meios que estamos, o ambiente que nós estamos, se formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, Santa Elizabeth vai dizer que precisa estar em comunhão com o Espírito Santo. Abrir ao Espírito Santo, ser dócil ao Espírito Santo, clamar ao Espírito Santo, pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa vir sobre nós, trazendo as virtudes, os dons, as graças. Eu e você precisamos da graça de Deus, eu e você precisamos do poder de Deus, e a força, o poder de Deus chama Espírito Santo. Mas infelizmente, hoje muitos pais não têm a sabedoria, não têm a graça do Espírito Santo e não estão conseguindo ajudar os filhos, não está ajudando a educar bem os filhos, não tem a sabedoria do alto e por isso perderam a autoridade espiritual. Muitos pais hoje não conseguem educar bem os filhos porque não têm autoridade espiritual. E aqui eu não estou falando de força física, eu não estou falando de bater nos filhos, não. Eu estou falando de autoridade espiritual. Os pais hoje estão sem autoridade espiritual para educar, para evangelizar os filhos. Os políticos, os professores, as profissões, as pessoas hoje que estão, os pastores, pessoas que estão na frente, não têm mais autoridade espiritual, perderam a unção, perderam a força do alto, perderam o coração de Deus, perderam a intimidade. O Espírito Santo nos leva à amizade com Jesus e muitos de nós pais, muitos de nós pastores, muitos de nós que estamos à frente, muitos de nós perdemos a sabedoria, perdemos a autoridade espiritual. É hora, mãe, de recuperar a autoridade espiritual.
É hora, professor, professora, de recuperar a autoridade espiritual. É hora de você que está na liderança de alguma coisa, você que está coordenando alguma coisa, você que está na frente de alguma coisa, você ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter autoridade espiritual. Você precisa ter a amizade com Deus. E quem te conduz, quem te leva à amizade com Deus é o Espírito Santo. Ele é o amor do Pai e do Filho. Nosso coração precisa estar inflamado de amor. Muitos cristãos estão frios. Muitos de nós estamos frios. Por quê? Porque não estamos mais incendiados com o amor de Deus. E quem incendeia o amor de Deus é o Espírito Santo. Por isso é necessário clamar o Espírito Santo. É necessário pedir um batismo do Espírito Santo. É necessário pedir a efusão desse amor para inflamar o nosso coração. Muitos de nós estamos frios com o nosso relacionamento com Deus. Perdemos a nossa amizade com Deus, perdemos a nossa amizade conosco mesmo e a amizade com o outro. Eu não tenho mais o olhar de Deus porque eu perdi a minha amizade com Deus. Eu não tenho mais a paciência de Deus porque eu perdi a minha amizade com Deus. Eu não tenho mais a sabedoria de Deus para lidar com as coisas porque eu perdi a minha comunhão, a minha amizade com Deus. Eu já não consigo mais ajudar as pessoas e nem tenho força de ajudar as pessoas porque eu perdi a minha amizade e a minha comunhão com Deus. Aqui é o segredo. E é o Espírito Santo que me move a isso. Ele que é a ação do Pai e do Filho. Ele que é o amor do Pai e do Filho. Eu e você precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. O mundo, a sociedade precisa ser transformados pelo Espírito Santo. Mas para isso eu e você precisamos estar cheios, conduzidos pelo Espírito Santo. Mas infelizmente muitos estão frios, muitos pastores frios, muitas pessoas que estão dentro da igreja frios. Nós estamos frios, uma sociedade fria, onde perdeu o sagrado, onde perdeu a essência, onde perdeu o rumo. Nós perdemos o caminho, nós estamos perdendo o caminho, nós estamos perdendo a essência do Evangelho. Tudo hoje está muito relativizado, tudo hoje pode, tudo hoje está mais ou menos. A gente conversa com as pessoas, eu estou mais ou menos. Como está seu relacionamento com Deus? Mais ou menos. Como está seu estudo? Mais ou menos. Como que está o teu namoro? Mais ou menos. Como que está o teu matrimônio? Mais ou menos. Como que está o teu trabalho? Mais ou menos. Nós estamos vivendo essa frieza, essa iniquidade no mundo de hoje. Nós estamos perdendo aquilo que de fato é o essencial, ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não. O mundo hoje precisa ser transformado mais uma vez. Nós precisamos transformar esse ambiente. Por isso nós precisamos ser amigos de Deus. E para ser amigos de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É um convite que eu faço para você hoje. É um convite. E é a ação do Espírito que faz transformar. Foi Ele que fez isso na vida dos santos. Foi Ele que preparou Nossa Senhora. Foi Ele que transformou a igreja, no início da igreja, a igreja primitiva. É Ele que, na história da igreja, Ele que é o movimento do Pai e do Filho. É Ele. E é o Espírito Santo que precisa te transformar, minha irmã, meu irmão. É o Espírito Santo que precisa de te transformar. Experimenta agora o impacto de Deus. Experimenta agora a graça de Deus na tua vida para você procurar a partir de hoje ter uma amizade com Deus na vida de oração, na vida dos sacramentos, cheios do Espírito Santo. Eu e você precisamos acordar e pedir: vem, Espírito Santo. Em tudo que eu e você for fazer, vem, Espírito Santo. Não faça nada sem a ação do Espírito. Não faça nada sem a ação do Espírito Santo. Permita o Espírito Santo te transformar. Ele é o transformador. Há pouco tempo eu estava participando da Santa Missa e quando o padre levantou as mãos e invocou sobre aquela espécie de pão o Espírito Santo, para que o Espírito Santo transformasse aquele pão em Jesus. Naquele momento, houve na minha mente e no meu coração um entendimento tão lindo, que pela força do Espírito Santo,
aquele pão ia ser transformado em Cristo. E é pela força do Espírito Santo, é pela ação do Espírito Santo que eu, você, humanos, fracos, miseráveis, que veio do barro, somos nada, mas que pela ação do Espírito, pela força do Espírito, pelo mover do Espírito Santo, nós possamos ser outro Cristo no mundo. Você pode ser um outro Cristo no mundo. E sendo outro Cristo no mundo, aí sim, o teu olhar vai ser diferente, o teu falar vai ser diferente, o teu vestir vai ser diferente. Nós precisamos ser outro Cristo no mundo. Você precisa ser outro Cristo no mundo, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. E para isso você precisa do Espírito Santo, porque é Ele que realiza essa transformação. Homens miseráveis, homens pobres interior, homens fracos, homens miseráveis, um outro Cristo. Aí, minha irmã, meu irmão, eu vou ver um outro diferente. Eu vou ver aquela pessoa diferente. Eu vou ter compaixão daquela pessoa. Eu vou ver a identidade daquela pessoa. Eu vou saber quem é aquela pessoa. Eu vou ter misericórdia com aquela pessoa. Eu vou ter um olhar diferente de amor, de compaixão. Por quê? Porque o meu interior está assim. A minha vida interior está assim. O meu coração está assim. Cheio do amor de Deus, inflamado do amor de Deus, incendiado do amor de Deus. E é isso que transforma o mundo. Ser um outro Cristo. Ser um outro Cristo. Por isso eu e você precisamos dessa epiclese. Eu e você precisamos dessa epiclese. Pedir o Espírito Santo que transformou o pão em Cristo. Transformar esse pão miserável, esse pão duro, esse pão que muitas vezes pedrificado pelo pecado, mas ser luz do mundo. Ser um outro Cristo no mundo, porque essa é a ação do Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo faz em nós. Por isso a gente vê que o mundo está assim, porque está pouco, o Espírito Santo. Pouca gente clama o Espírito Santo. Não estamos permitindo o Espírito Santo agir. Por isso nós vamos invocar sobre nós sempre essa epiclese. Pedir sempre que no nosso abatimento, na nossa dor, nas nossas enfermidades espirituais, nas nossas misérias, o Espírito Santo venha transformar em amor. O Espírito Santo venha transformar em ousadia, em parresia, em força. Aonde há um desânimo, o Espírito Santo dá coragem. Aonde há medo, o Espírito Santo dá coragem. Foi assim, minha irmã, meu irmão, que fez na vida dos santos. Foi assim que Ele transformou e mudou a igreja durante esses mais de 2000 anos. E é assim que Ele vai fazer com você. Se você se sente assim, desanimado, abatido, triste, com medo ou cheio de feridas interior, nós precisamos clamar esse fogo abrasador que é o Espírito Santo, para que nós possamos ser tomados, tocados, transformados e ser um outro Cristo no mundo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Eu estou te contando o segredo dos santos. Foram homens e mulheres da amizade com Deus. Homens e mulheres que foram transformados pelo Espírito Santo. Tiveram essa comunhão para que, sim, além de ser um inferno aqui na terra, um céu antecipado. É possível um céu antecipado. É possível ter paz interior diante dessa tempestade que nós estamos vivendo, diante de tantas tormentas que estamos vivendo, diante de tantas decepções que nós estamos vivendo. É possível ter paz interior. É possível, se formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o segredo. Essa é a solução que eu e você precisamos. Se você está assim, desanimado, abatido, triste, com medo, clama o Espírito Santo. Peça esse fogo para incendiar e inflamar o teu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha a coragem, a ousadia de ter um homem, ser uma mulher e ser um homem cheios de oração, cheios do Espírito Santo para transformar o mundo. Transformar-se para transformar o mundo. Que Deus te abençoe, que você seja um homem agraciado com essa força do alto
para ser testemunha de Jesus no mundo. Nós precisamos ser testemunhas de Jesus no mundo. E minha irmã, meu irmão, sempre, 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 com a certeza de que Deus sempre vence. Fica com Deus, Deus te abençoe, compartilhe, por favor, seja um evangelizador, compartilhe esse vídeo para outros, para que outros possam ter essa consciência, mudar a metanoia, mudança, para que nós possamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por favor, compartilhe esse vídeo, divulga esse programa e vamos anunciar para todo mundo. Deus sempre vence. O amor sempre vai vencer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.